Vamos viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jojão. Bom dia, amados irmãos e irmãs ouvintes da Rádio Catedral. Terminemos a semana dentro da tábua de Natal com a palavra de Deus. Vamos caçar nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já havia amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede, e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, após a trágica morte de Jesus na cruz e as incríveis notícias de sua ressurreição, seus discípulos voltaram para suas aldeias na Galileia, onde encontraram o Senhor pela primeira vez. Pescadores de homens, pensavam em voltar a ser pescadores de peixes novamente. Ainda incrédulos, eles tentam voltar à vida do passado, fingindo que nada havia acontecido nos últimos 3 anos. A frustração dos discípulos, desanimados, repercute também sobre a atividade em que, antes do encontro com Jesus, eles eram mestres. Depois de uma noite inteira de pesca, nenhum peixe é encontrado nas suas redes. É precisamente quando tudo é desanimador e incompreensível que Jesus, ressuscitado, se manifesta às margens do mar da Galileia. Os discípulos, cegos pela decepção e perplexidade, nem sequer reconhecem o Mestre que os havia guiado nos últimos 3 anos. Jesus, então, que eles não reconhecem ainda, diz: Lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis os peixes. É evidente que a experiência de 3 anos de vida ao lado do Senhor havia modificado irremediavelmente os discípulos. Diante desse convite, de fato, eles fazem algo que provavelmente nunca haviam feito antes.
5 pescadores com anos de experiência obedecem um estranho que lhes ordena fazer algo contrário à sua experiência. Pescaram a noite inteira, e a pesca é feita durante a noite, e agora durante o dia um estranho lhes manda fazer algo inusitado. Jesus, aquele aparentemente desconhecido que estava na praia, lhes ordena lançar a rede à direita do barco em pleno dia à luz do sol. Mas eles obedecem, lançam a rede à direita, e aqui está o resultado inesperado. A rede se enche de peixes e os olhos dos discípulos se lhes abrem. João, o discípulo amado, clama a Pedro dizendo: é o Senhor. Ter partilhado 3 anos de vida com Jesus, cheios de momentos inesquecíveis, ter testemunhado sua morte e ter recebido o anúncio de sua ressurreição, não fora obviamente suficiente para tornar aqueles pescadores autênticos discípulos. Certamente eles também tinham necessidade desse dom, desse encontro, dessa enésima maravilha para se tornarem definitivamente discípulos, arautos de uma mensagem maravilhosa. Tal como para os discípulos, também nós, cada um de nós, para cada um de nós existem experiências de mudanças de vida, como houve para Agostinho, para Francisco de Assis, Santa Teresa de Ávila e assim por diante. Momentos de crescimento decisivos, muitas vezes inesperados ou inusitados, como São Paulo, o caminho de Damasco. O fato é que o Senhor nos espera nas estradas da nossa vida e nos oferece não só o que precisamos, mas muito mais. O importante é estar à sua disposição e confiar nele. Hoje, por exemplo, celebramos a memória de São Leopoldo Mandić, um santo capuchinho que viveu, nasceu na Croácia, na Bósnia, e foi contemporâneo de Padre Pio no convento de Pádua. E de fato ele queria ser missionário, queria ir para o Oriente, unir os cristãos católicos do Oriente e Ocidente, mas como era muito doente, passou mais de 40 anos no confessionário. Quando criança viu o irmãozinho dele voltar chorando, porque o padre ralhou com o irmãozinho na confissão. Ele ficou revoltado e disse: mamãe, quando crescer eu vou me vingar. E a mãe ficou apavorada: como, meu filho? Sabe o que vou fazer quando crescer? O que, meu filho? Eu vou ser padre, para que ninguém que venha se confessar comigo saia triste ou chorando, mas saia com o coração leve pela misericórdia de Deus. Assim são os santos, assim é a igreja. As igrejas são os prontos socorros espirituais. Muito triste quando vemos ontem a decisão da Suprema Corte em delegar aos governadores e prefeitos a possibilidade de fechar as igrejas num momento como esse que estamos vivendo, quando as igrejas são os locais em que o povo de Deus vai buscar socorro espiritual numa hora como essa. Eu lia a coluna de um jornalista que dizia: o juiz supremo, por decreto, a despeito do inciso 6º do artigo 5º, dá aos prefeitos e governadores poderes de proibir um fiel de ir à missa no próximo domingo. E ele lembrava o Evangelho de São João, capítulo 19, de versículos 10 a 11. Quando Pilatos, voltando-se para Jesus, diz: não compreendes que tenho o poder de te soltar ou de condenar? E Jesus responde para Pilatos: nenhum poder teria sobre mim se não tivesse sido dado a ti do alto. Quem te entregou a mim tem, portanto, maior culpa. Meus irmãos, nós obedecemos ao Senhor e só a Ele devemos prestar obediência, porque um dia todos aqueles que governam despoticamente vão prestar contas a Deus. A todos uma santa e abençoada Páscoa do Senhor, e que o Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até segunda-feira, fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Amém. Aleluia.
Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.